Bem, estou voltando nesse vídeo porque quando eu estava falando do artigo 4º-A da Lei 13.979, caiu a gravação de vídeo, então vamos continuar exatamente desse ponto. Lei 13.979 de 2020, falando do artigo 4º-A, inserido pela medida provisória 926. Então vamos lá. O artigo 4º-A ele fala que a aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o artigo 4º não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido. Então, é uma oportunidade que a lei dá para que a administração pública possa comprar, por exemplo, equipamentos usados. Imagine, por exemplo, nessa situação que a gente está precisando de ventiladores pulmonares e a gente não encontra no mercado mais equipamentos novos, somente usados. Então existe a possibilidade legal de um órgão público fazer essa aquisição, mesmo se tratando de um equipamento usado. Agora vamos lá para o artigo 4º-B. Nas dispensas de licitação decorrentes dessa lei, presumem-se atendidas as condições de, primeiro, ocorrência de situação emergencial. É óbvio, a gente está numa situação de emergência de saúde pública. 2. Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência. Eu preciso ter essa necessidade de celeridade para atender a necessidade pública que foi identificada. 3. Existência de risco à segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Então, o risco é inerente a esse momento que a gente está vivendo aí, tem que ficar fundamentado isso na contratação. E limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência, ou seja, eu só vou comprar aquela quantidade que seja necessária e suficiente para fazer face a esse momento de enfrentamento à Covid-19. Vamos agora para o artigo 4º-C. Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns. Então a ideia é que a gente tenha maior celeridade no planejamento da contratação. Por isso é dispensada a elaboração do estudo técnico preliminar se o objeto for um bem ou serviço comum. Já no artigo 4º-D fala o seguinte: o gerenciamento de riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato. A gestão de riscos prevista na Instrução Normativa 05 de 2017 é um dos pontos da fase de planejamento. Então, nós temos o estudo técnico preliminar, a gestão de riscos e a elaboração do termo de referência. E a gestão de riscos ela é materializada pela elaboração do mapa de riscos, que é a identificação dos riscos nas 3 fases do processo, ou seja, no planejamento, na seleção de fornecedores e na gestão de contrato. O que a Lei 13.979 está falando para a gente é que basta fazer a gestão de risco na fase de gestão do contrato. Depois vamos para o artigo 4º-E. Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência, será admitida a apresentação de termo de referência ou projeto básico simplificado. E aí eu faço uma ressalva para você. Tanto no site comprasgovernamentais.gov.br quanto no site da Advocacia Geral da União, agu.gov.br, já estão disponíveis modelos tanto de termo de referência quanto de projetos básicos simplificados específicos para que você monte o processo com vistas a essa dispensa de licitação prevista na Lei 13.979. E aí o parágrafo 1º diz que esse termo de referência ou projeto básico deverá conter a declaração do objeto, esse é o inciso 1, 2, a fundamentação simplificada da contratação, 3, a descrição resumida da solução apresentada, 4, os requisitos da contratação, 5, a estimativa dos preços, 6, 5, critérios de medição e pagamento, 6, estimativa de preços, e, finalmente, o item 7, a adequação orçamentária. Só fazendo uma ressalva que, quando a gente fala do inciso 6, que é a estimativa de preço, são exatamente para serem utilizados os parâmetros de pesquisa previstos na Instrução Normativa 05 de 2014. A gente tem lá no parágrafo 2º o seguinte: excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços prevista no inciso 6º. Então,
em alguns casos, desde que muito bem justificados, porque isso não deve ser a regra, pode ser dispensado esse procedimento de estimativa de preços. Tá? Eu vejo isso só que nos casos mais urgentes, mais céleres, em que realmente o órgão público não conseguiu obter preços em nenhum desses parâmetros previstos lá no inciso 6º, que copiam já, como eu falei, os parâmetros da IN 05 de 2014. Parágrafo 3º, ele fala o seguinte, olha, os preços obtidos a partir da estimativa não impedem a contratação por valores superiores decorrente de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. Ou seja, pode ser que eu tenha feito uma estimativa e pode ser que na hora de contratar eu não consiga preços dentro daquela estimativa. Então, desde que isso seja muito bem justificado, com base na questão de mercado, podem ser aceitos preços superiores a esses que foram estimados. Só que tome muito cuidado com isso. Isso deve ser considerado em caráter excepcional. Artigo 4º. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, ou ainda o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento lá do inciso 33º do caput do artigo 7º. Então, vamos lá. Dependendo da situação e da restrição de fornecedores, ou seja, se você não encontrar fornecedores que estejam idôneos em relação a documentos de regularidade fiscal e trabalhista e também em relação aos demais requisitos de habilitação, você pode liberar essa exigência documental desde que você comprove isso nos autos. A única exigência que você não pode liberar é relativa à Seguridade Social e também a questão do inciso 33º do artigo 7º da Constituição. Artigo 4º. Nos casos de licitação na modalidade pregão eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Então vamos pensar num pregão eletrônico, por exemplo. O prazo mínimo que eu devo conceder entre a data da publicidade do aviso e a data agendada para a abertura das propostas, ou seja, da sessão pública, é de 8 dias úteis. Então, nesse caso, se eu for realizar um pregão eletrônico com base na Lei 13.979, esse prazo cai para 4 dias. E é assim que devem ser contados todos os prazos. Um pregão mais rápido para proporcionar maior agilidade nas contratações públicas. O parágrafo 1º ele fala: quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente. Então vamos pensar num prazo de 3 dias para recurso. Metade seria 1,5, vamos puxar para 1 dia. 1 dia para recurso. Parágrafo 2º. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. Então, é uma nova forma também de ver os recursos de um procedimento licitatório. Parágrafo 3º. Fica dispensada a realização de audiência pública, a que se refere o artigo 39 da 8666, para as licitações de que trata o caput. Então, olha só, para as licitações para enfrentamento da emergência pública, é dispensada a realização de audiência pública. Artigo 4º. Os contratos regidos por esta lei terão prazo de duração até 6 meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência. Então aqui a gente tem uma diferença bastante interessante em relação à dispensa por emergência do inciso 4º do artigo 24 da Lei 8.666. Lá, o prazo máximo do contrato é de 180 dias a contar da situação emergencial. Aqui, de imediato, são 6 meses de prazo contratual, porém, dependendo da situação, esse prazo pode ser prorrogado. E o artigo 4º-I? O artigo 4º-I ele fala o seguinte: para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta lei, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, exatamente nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% do valor inicial atualizado do contrato. Então, enquanto a Lei Federal 8.666 estabelece lá no artigo 65 que o limite para acréscimos e supressões é de 25% do valor inicial atualizado do contrato, sendo 50% apenas para reformas, então aqui nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de, para qualquer contrato que seja feito em decorrência de dispensa ou de pregão com base na Lei 13.979, esse contrato ele poderá ser acrescido ou suprimido suas quantidades, desde que o valor não ultrapasse a 50% do valor inicial atualizado do contrato. E aqui a gente finaliza o artigo 4º da Lei Federal 13.979. Então a ideia aqui desse vídeo foi dar um simples resumo, um breve resumo de como os gestores públicos podem atuar para tornar as suas contratações mais céleres e mais eficientes para a gente tentar combater essa pandemia. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se tem alguma dúvida ou quer deixar algum comentário, escreva aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.